Agora esta chamada está sendo gravada. Então, vamos lá. Eu tenho uns exercícios de área que que o Lucas pediu para ajudar a esboçar o gráfico, né? Na verdade, não era a dificuldade nas integrais, né? Mas é mais no gráfico, né? Então, eu vou expor aqui, e aí qualquer coisa vocês vão me perguntando, tá bom? Então, eu vou começar ali com o 7, é só questão da área, né? Mas depois eu comento a integral também, né? E se tiver algum que você já entendeu, Lucas, aí você me avisa que aí eu pulo, tá? Eu passo para frente. Então, vamos lá. Ó, então, eu tenho essas funções aqui, y-2 e y igual a 3. Tá, como que eu vou esboçar o gráfico, tá? Então, Primeira coisa, eu verifico que, ó, ele está me dando uma limitação em y, tá? E essa função aqui, ó, ela está dada x igual a y ao quadrado. Então, quer dizer que a minha variável dependente é y, tá? Então, está tudo em y. Então, o que vai ser interessante, né? Se a gente mudar tudo para y para fazer a construção. Então, por exemplo, aqui, ó, claro que a gente poderia usar a reta y igual a... Opa, eu queria trocar outra coisa, peraí. É claro que a gente poderia usar a reta y igual a x mais 2 para desenhar a reta, tá? Para desenhar a reta não tem problema nenhum, você pode usar tanto a função em x ou em y. Mas depois, o que a gente vai fazer? Depois, na hora de calcular, como aqui eu já estou com as outras funções em y, eu vou usar aqui, ó, x igual a y mais 2, tá? Lá na hora da integração, tá? Na hora que eu for calcular a área ali, tá? Mas beleza. Então, vamos desenhar as figuras aqui, ó. Então, como eu já tenho essas retas aqui, ó, y igual a menos 2 e y igual a 3, eu vou desligar aqui só para eu ficar mais à vontade. Aí. Ó, como eu já tenho esse y igual a menos 2 e y igual a 3, então eu já vou esboçar aqui nisso, tá? Ó, no y igual a menos 2, vamos pensar mais ou menos aqui, ó, já tem essa limitação aqui, ó, no menos 2. E no 3, ó, 1, 2, 3, vamos fazer mais ou menos aqui, tá? No 3, então já tem essa limitação. Aí eu tenho a função x igual a y quadrado. Então, a gente está acostumado com a parábola em x ao quadrado, né? Quando a parábola está em y ao quadrado, é o mesmo esboço, só que vai ser nesse sentido aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver Eu vou fazer a curva, depois eu apago, tá? Mas vai ser nesse sentido aqui, porque é o meu y que está ao quadrado, tá? Prof, ali o x é igual a y menos 2, né? Ah, tá, Bruna. Uhum. Aqui, né? É, ali em cima. Obrigada. Isso, obrigada. Isolei aqui, não troquei o sinal, obrigada. Então, a parábola vai ser nesse sentido, né? E aí, como é a parábola x igual a y quadrado, é como se a gente fosse pensar na x ao quadrado, né? A gente teria o vértice aqui em 0, 0, né? Ela tem o mesmo vértice, né? E aí, a gente esboça o gráfico aqui nesse sentido. Como a gente tem essas limitações, né, ó, percebam aqui, ó, por exemplo, y valendo 3. Para eu saber onde a parábola vai tocar aqui, ó, basta eu jogar o y valendo 3. Se eu jogar o y valendo 3, o meu x vai ser 9. Então, aqui, ó, eu vou ter, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um pouquinho, 7, 8, 9. Ó, aqui quando o y vale 3, o x é 9, ó. Então, eu vou ter uma interseção aqui, ó, da reta com a parábola, tá? E aqui embaixo, ó, quando eu penso que o y vale menos 2, e eu substituo aqui na parábola, ó, menos 2 ao quadrado, meu x vai ser 4, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ó. Eu vou ter uma interseção aqui, ó, certo? Então, aí eu desenho a minha parábola, tá? Ó, mais ou menos assim, ok?
E a reta, né? Como é que tá essa reta aqui? Então, eu vou usar... Deixa eu voltar aqui para o amarelo. Peraí, que eu tinha mudado errado. Ó, eu vou usar aqui só para eu desenhar, tá? Depois eu uso a outra função na integração. Então, vejam, ó. Se o x vale 0, por exemplo, o y vale 2. Eu teria um ponto... Opa, deixa eu trocar a caneta. Um ponto aqui, né? Ou eu posso pensar, né? Se o meu y for... deixa eu ver o que fica mais fácil aqui para desenhar. Aqui, aqui vai ficar mais fácil, ó. Esse ponto aqui eu já tenho, né? Esse ponto aqui, ó, no menos 2 aqui, ó, quando o x vale menos 2, o y é 0. Então, aí eu tenho a reta. Deixa eu só virar o tablet aqui para não desenhar muito torto aqui, ó. Ó, a reta aqui, ó. No menos 2 aqui e aqui em 2, tá? Então, tenho a reta. Então, qual que é essa região? Ó, ela é limitada pela reta, tenho a reta como limitação, tenho a parábola e tenho essas y igual a menos 2 aqui, ó, e y igual a 3, ó. Então, é essa região aqui, ó, tá limitado pela parábola, ó, pela reta e pelas funções constantes y igual a menos 2 e y igual a 3. Essa é a região. Aí, para eu calcular a área, eu tenho duas opções. É isso que eu queria que vocês prestassem bem atenção. Uma que seria um pouquinho mais chata de fazer, mas é até a que o livro escolhe. Depois, se vocês quiserem ver a resolução, vocês me peçam. Eu encaminho para vocês um print ali da resolução. Que é dividindo essa área em várias áreas, tá? Uma área aqui na parte de cima do eixo, outra área aqui na parte de baixo. Aqui, tá vendo que muda a função? Ó, uma hora é a parábola, outra hora é a reta que está em cima, então também vai ter que quebrar esse intervalo. Então, fica uma coisa um pouco mais complicada. Se a gente fizer a integração em y, o que vai acontecer? A região em y vai ser só a parábola menos a reta, ó. Tá vendo? Se eu fizer em y integração, eu vou ter a parábola menos a reta para definir essa área. Então, fica uma região muito mais simples. E quais são os limites de integração? Se eu fizer desse jeito, né, ó, eu vou estar com a função y² aqui em cima, e essa função, ó, vai ter que estar em y, que é y menos 2, tá? Por isso que eu já isolei aqui, lembra no começo, né? E qual que é o meu limite de integração? É de menos 2 até 3. Por que é de menos 2 até 3? Porque é a variação do y, tá? Então, essa é a região, né? E aí, eu vou só escrever a área, mas eu acho que o Lucas já até calculou já, né? Seria de menos 2 a 3. E aí, eu vou colocar a função em y, ó. Aí, vai ficar o y² menos o y menos 2, que é a reta, que eu vou integrar com relação a dy, tá? Depois vocês podem me pedir o outro jeito de fazer, que é em x, tá? Mas eu acho que seria aí muito mais complicado, tá? Porque aí teria que quebrar esses limites aqui dessas funções e fazer, se eu não me engano, são 3 ou 4 integrais, eu acho que fica mais complicado, tá bom? Lucas, era mais a região, né? Isso, prof, eu posso substituir os valores ali também na reta x igual a y menos 2? Pode, né? Pode sim. Eu, na verdade, eu joguei só 2, né? Ó, eu joguei o x valendo 0, aí eu achei o y valendo 2, né? E depois eu pensei onde a reta ia cortar aqui no 0. Aí ela vai cortar quando x igual a menos 2, né? Ó, aí o y vai dar 0. Eu fiz isso. Mas você pode fazer tipo uma tabelinha. Pode sim, tá? Acho que você deve ter feito isso. Fez isso? Uma tabelinha? Eu fiz e deu errado. Ué, mas por que deu errado? Deixa eu ver se eu acho sua foto aqui, peraí. Deixa eu ver se baixou. Tem do y² só aí. Que deu certo Tá. daí. Tá. Mas eu acho que deve ter sido algum sinalzinho, então. Deve ter sido algum sinal, porque pode fazer por tabelinha, sim, tá? Pode sim. Fechou. Uhum. Então tá. Aí, deixa eu ver. Aí, o 8 era questão do gráfico também, né?
de como desenhar o gráfico. O 8, deixa eu ver aqui. O 8 tem um lance importante. Você já fez, né, Bruna? Mas não tem problema, né, Bruna? Posso ir passando assim na ordem? Sim, pode ser, prof. É até bom para eu ver se tá tudo certo, se o que eu fiz tá ok. Tá bom, então. E depois, se vocês tiverem dúvida dos resultados, vocês me peçam o gabarito, tá? Que aí eu mando para vocês, os PDFs lá, para Prof, vocês. pode já mandar o gabarito inteiro para nós. Porque é bom, a gente já confere já as outras, assim. É bom Seria o de área e o de volume, né? Peraí um pouquinho. Eu vou fazer isso, porque da outra vez eu falei que eu ia mandar e eu esqueci, né? Peraí um pouquinho. Enquanto tá abrindo aqui tá abrindo o WhatsApp, eu já mando. Ó, deixa eu ir anotando aqui. Então, a gente tem assim, 8, né? Y igual a x ao cubo menos x, y igual a 0. Então, seria mais o gráfico da cúbica ali, né? Deixa eu ver aqui. Abriu. Então, deixa eu anexar o documento. Aqui. Esse é o de volume. Deixa eu ver se dá para mandar os dois juntos. De área. Só que, olha, deixa eu dar um aviso aqui, tá? Vocês não se assustem, porque até esses exercícios de áreas que eu resolvi aqui com vocês, que eu vou resolver hoje aqui com vocês, eles estão diferentes do gabarito lá, tá? Porque eu não sei porque o livro, ele resolve de uma maneira um pouquinho mais complicada, com mais contas, tá? Não é que é mais difícil, mas ele faz uma parte mais trabalhosa. Por exemplo, uma região que poderia ser feito só a função de cima menos a função de baixo, em y, ele faz a integral em x. Aí a integral em x tem que ser 3 ou 4 áreas diferentes, tá? Então, só cuidem, façam do jeito de vocês e confiram o resultado, porque às vezes você consegue calcular a área com bem menos conta, tá? Bem mais simples. Que é o que mais ou menos eu vou comentar com vocês aqui hoje, dá para vocês compararem a resolução da aula com a resolução lá do gabarito, tá? Mas tem uns que é a mesma coisa. Então tá, então vamos lá no 8. No 8, a questão, eu acho que foi essa construção aqui desse gráfico, né? Então vamos lá, como que a gente pode fazer esse gráfico? Ó, então, primeira coisa, eu vou pensar nas raízes, tá? Toda vez que eu tenho um polinômio, eu vou pensar onde que ele corta o eixo x ali, né? Então, eu vou pensar assim, onde que isso aqui é 0, tá? Para eu me localizar. Então, aí eu posso colocar em evidência, e aqui vai ficar x ao quadrado menos 1. Quando que um produto é 0, né? Quando um dos fatores é 0, então, ou quando x é 0, ou quando x ao quadrado menos 1 é 0. E aqui a gente já tem uma raiz, e aqui a gente vai ter duas, né? Porque aqui é a diferença de 2 quadrados, né? Então, aqui eu vou ter mais ou menos 1, tá? Cuidado na hora que vocês fazem essa conta aqui, ó. Porque às vezes você faz assim, x ao quadrado igual a 1, e aí você pensa que x é só 1, né? Mas na verdade aqui, né, quando a gente passa a raiz, a gente tem mais ou menos 1, porque essa diferença de 2 quadrados fatorada, ela é x mais 1 vezes x menos 1 igual a 0, tá vendo, ó? Então, eu tenho essas duas raízes aqui, né, ó, mais ou menos 1, tá? Então, beleza, achei as raízes. Aí, colocando as raízes no gráfico, a gente já se localiza um pouco. Então, ó, vai ter mais ou menos 1 e ali no 0, né? Que o 0 é aquela primeira raiz ali que eu achei. No 0, e aí vou colocar aqui. Ó, aqui ele corta o eixo x, tá? Só que eu não sei onde faz a curva aqui, se faz para cima, se faz para baixo, como é que essa cúbica se manifesta. Então, aqui vem uma coisa lá do cálculo diferencial, que é o ponto de inflexão. Vocês lembram como é que acha o ponto de inflexão? Não, prof, já esqueci. É a derivada. Ó, a gente vai derivar primeiro ali, ó. É a y' igual a 0, a gente vai achar onde a função muda de crescente para decrescente. Onde tem esse ponto de inflexão é um máximo ou mínimo local,
tá? É como vocês achavam o máximo e o mínimo local das funções. Então, ó, derivada igual a zero. A derivada ali, ó, é 3x ao quadrado menos 1, vocês concordam? Então, aí eu igualo a zero, ó. Então, aí eu vou ter, ó, x ao quadrado igual a 1/3. Então, eu vou ter mais ou menos, deixa eu corrigir aqui, mais ou menos raiz de 1/3, né? Tudo bem? Aí, quando a gente faz esse mais ou menos raiz de 1/3 aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui as minhas continhas quando eu fiz, só pra gente não perder muito tempo. Ó, mas vocês vão estar com a calculadora, tá? Vai dar mais ou menos 0,57 aqui, mas é aproximado, tá? Então, o que que a gente tem, ó? Que quando x tem esse valor aqui, ó, de mais ou menos 0,57, ó, a gente vai ter aqui, na verdade, a gente vai ter um máximo e um mínimo local. Aí, como que eu sei? É jogando esse valor, ó, esse valor de x na função, ó. O y, quando eu faço ele, ó, raiz de 1/3 ao cubo menos raiz de 1/3, e aí vocês podem jogar ali na calculadora, vai dar mais ou menos esse valor aqui, quando ele for negativo, e esse aqui quando ele for positivo, tá? Ó, o x está aqui, e aí vocês jogam na calculadora e calculam o valor de y. Então, essa função acontece o seguinte, ó. Pensa que quando o meu x está indo para menos infinito, aqui vai ficar um número muito negativo, ó, x ao cubo. Então, isso aqui vai para menos infinito. Aí ele passa aqui no zero, ele vem aqui, que eu tenho um máximo local, aí ele desce aqui, eu tenho um mínimo local, e aí depois, quando o x cresce indefinidamente, ele vai lá para mais infinito, porque aí é só eu pensar no valor da função, né, que é x ao cubo menos x. Então, o ao cubo vai extrapolar ali o valor da função, né? Então, a função é mais ou menos assim. E a outra função, aí eu não precisaria pensar porque a y é igual a zero, né? Ó. Então, ele está aqui, ó. Certo? Está limitando aqui. Então, a região é essa daqui, tá? Essa é a região entre a x ao cubo menos x com o y igual a zero, certo? Aí, como que eu vou calcular? Então, lembrando que as raízes lá que eu tinha achado, né? Menos 1, 0 e 1, né? Eu posso calcular de menos 1 a 0, que está aqui acima do eixo, né? E fazer isso 2 vezes, ó. Porque essa região aqui é simétrica. A de 0 a 1 é igual. Ou, prof, não enxerguei que é simétrica. Então, faz de menos 1 a 0, a integral do x ao cubo menos x, menos 0, né? Então, aqui não vai ter nada de x, mais a integral de 0 a 1, né? Só que aí aqui vai ser, ó, 0 menos, então vai ficar menos essa função aqui, ó, dx. Mas não precisa, tá? Não precisa essa trabalheira toda. Você pega essa parte positiva aqui e faz 2 vezes, tá? Ó, pega essa parte aqui, porque a região é simétrica. Então, faz 2 vezes a integral de 0 a 1 de x ao cubo menos x dx. Ok? Aí, Prof, fala. porque o menos ali de 0 a 1 mesmo? É que eu fiz essa parte, fiz 0 a 1 e depois multipliquei por 2, só que eu não coloquei o sinal de menos. Porque aqui tá a função de cima, deixa eu fazer de outra cor aqui, ó. É essa daqui, ó. Ó, é 0 menos essa daqui, ó. Que é a do x ao cubo menos x ao quadrado, entendeu? Ah, eu não coloquei o sinal. Então, provavelmente deve ter dado com o sinal trocado aí. Você lembra o valor que deu? Ó, deixa eu ver quando eu calculei Deu aqui. 1,5. Deu meio. Deixa eu Tinha ver. dado 1,5 negativo, mas eu pensei, não pode dar 1,5 negativo. Isso, deu meio negativo, exatamente. Deu meio negativo, mas só porque você não fez, aqui, ó, teria 0, ó, 0 menos a função de baixo, tá vendo? Uhum. Tudo bem? Mas agora ficou Sim. claro, né? Isso, era exatamente essa parte aí que eu não tinha entendido. Tá, Uhum, fechou. Uhum. tá? Ó, não tem problema, tá, Lucas, se você tivesse feito essa parte aqui, só que aí teria que
teria que fazer assim, né? 0 menos esse valor aqui. E aí multiplicar por 2, né? Não tem problema. Isso. Uhum, Eu tá? fiz nessa outra parte, daí eu fiz, tipo, eu multipliquei por 2, daí eu fiz menos x ao cubo mais x ao quadrado. Isso, ótimo. Isso. Diferente qual parte eu pego, né, prof? É indiferente, porque é simétrica. Exatamente. Então, vamos Isso, colocar aqui. sempre que for simétrica, eu posso estar fazendo isso, tipo, de pegar uma e multiplicar por 2. Isso, exatamente. Porque aí você diminui os cálculos, né? Na verdade, ó, você... Ou, deixa eu colocar aqui, ou, né? A integral, ó, ou 2 vezes a integral de 0 a 1 de menos x ao cubo mais x ao quadrado dx. Vai dar o mesmo resultado. Que foi o que a Bruna fez, certo? Então, tá. E aí, tem que dar meio, tá? Sim, deu meio. Uhum. Beleza. Então, vamos ver uma outra região aqui. Ai, desculpa, gente. 7, 8. Acho que era o 9, hein? Que você queria ver o gráfico desse. Isso, prof. O 9 que tem exponencial ali. Ah, sim. Vamos ver aqui como é que faz. É diferente. Uhum, eu entendo. Isso. Eu lembrava que exponencial é crescente, então eu pensei, passa pelo ponto. Só que eu não sei que esse ponto passaria por 1 exatamente. Por que que passa ali, né? Tá. Eu Uhum. não sei por que passa por ali. Tá, deixa eu anotar aqui. Aí é uma reta. E x igual a menos 1. Beleza. Então, vamos lá. Ó, para desenhar aquela dali, a e elevado a menos x, primeiro eu vou pensar na e elevado a x, tá? Que aí eu vou fazer uma reflexão e aí eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, como que é a e elevado a x? Então, você vai pensar assim, ó. A e elevado a x, a exponencial, ela tem um comportamento, eu não vou desenhar ainda assim, tá? Mas onde que ela passa aqui, ó? Quando x é zero, ó. Quando x é zero, então vamos fazer uma tabelinha assim, ó. Quando x for zero, ó, e elevado a zero vai dar 1, tá vendo? Então, esse gráfico ele vai passar aqui, ó. Quando x for zero, o ponto, o y, né, a imagem, é 1. Então, o gráfico da exponencial é assim, ó, da e elevado a x, tá? Ó. Quando, pensa assim, esse expoente aqui, ó, se eu colocar um número negativo muito grande, vai ficar 1 sobre e elevado a esse número muito grande. Vou colocar infinito aqui, tá? Mas é um número muito grande lá. Você pode pensar 5, sei lá, 5 milhões, e 5 mil já é o suficiente quando você joga na calculadora. Isso aqui vai para zero. Ó, isso aqui vai tender a zero, tá? Deixa eu colocar um tender aqui. Vai tender a zero. Então, ó, esse gráfico é sempre assim, ó. Ó, da e elevado a x, ok? Agora, o que nós temos não é esse, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar ele pontilhado só, porque o que a gente tem não é ele, tá? Deixa eu limpar essa bagunça aqui. Ele não quer limpar ali. Tá bom. Vou colocar aqui tendendo a zero. Ó, eu vou deixar ele pontilhadinho aqui, ó. Porque não é esse o gráfico que a gente tem, né? Não é e elevado a x. É e elevado a menos x. Então, o que que vai acontecer? Como tem esse sinal aqui, ó, vai ser o contrário. Quando o meu x tender a mais infinito, é que vai para zero, porque tem esse negativo aqui, ó. Então, ó, se eu fosse fazer o e elevado a menos x, ele também passa ali pelo 1, ó, e elevado a zero, porque menos zero, né? Então, também passa pelo 1. Só que a minha análise do limite, ó, o que que vai acontecer? Quando meu x for muito grande, esse e elevado a menos 5.000 lá que eu tinha colocado, ó, aí que vai para zero, ó. Porque como tá negativo, vem aqui embaixo, ó. Então, esse negócio vai para zero aqui. Então, a nossa função é o contrário, ó. Quando o x vai para mais infinito, ela vai para zero. E quando o x for para menos infinito, como tem o sinal de menos, o menos com menos, né, vai ficar mais, então aí sim que ela explode e vai lá para mais infinito. Então, ela é o contrário, ele é um espelho com relação a e elevado a x. Então, você precisa lembrar da e elevado a x, precisa lembrar, tá? Vai ser sempre assim. Aí você vai avaliar se o exercício deu
alguma função um pouquinho diferente, né? Aí você vai construir a outra função, tá? E aí, tem a reta, né? A reta é y igual a x mais 1. Então, veja, como esse ponto aqui eu já tenho, né? Se eu pensar no x igual a 0, ó, a reta também vai passar aqui, ó. Tá vendo? E se eu pensar no x igual a menos 1, por quê? Porque aí eu pego onde a reta dá 0, ó, tá? E aí a reta vai estar aqui. Ó. Meu Deus, eu tenho que virar o tablet para eu conseguir desenhar a reta um pouquinho melhor. Aqui, mais ou menos assim. Tá? Ficou meio tremidinho, mas é isso aqui, tá? Essa é a reta. E aí ele fala x igual a menos 1. Então, aqui, ó, no menos 1, que é onde a reta zerou, né, ó, aí eu tenho também uma limitação aqui. Então, a minha região é essa daqui, ó. Entre a e elevado a menos x, entre a reta e o x igual a menos 1. Aí eu vou pensar na área. Então, a área, né? Aqui tá tudo em x, né? Então, não tenho que mudar para y nada, né? A minha variação em x vai ser de menos 1 a 0, ó. Menos 1 a 0 é minha variação em x. A função que está em cima é a exponencial. Então, ela vem aqui, né? E a função de baixo é a reta. Então, vai ser menos a reta. Tá? Se eu quiser colocar já o sinal trocado direto, também posso colocar já direto, tá? Então, é isso daí. Acho que as tuas contas estavam certas, né, Lucas? Era só o gráfico, entender o gráfico, né? Sim, prof, era só isso. Eu fiz por substituição, daí deu certo. Isso, porque aqui tá Uhum. negativo, né? Isso. Uma outra dúvida minha era na questão, deixa eu ver aqui. Calma. Na 10, professora. Tá, na 10. O que era? Era gráfico, será? Era só para saber ali se eu multiplicava por 2 ou por 4, porque ele fazia a rotação, né? Tá. Então, peraí que eu vou pegar aqui. Opa, não, esse aqui é o de áreas. Peraí, deixa eu achar outro PDF aqui. Aqui. Ah, tá. Tá, deixa eu fazer. É diferente um pouquinho. A 10. Então, tá. Vamos marcar aqui a 10. A 10 é diferente porque ele tá em Y, né? Então, vamos ver o gráfico aqui, a parte do gráfico, ó. É y ao cubo e x igual a y, né? Então, como é que faz para pensar esse gráfico aqui, né? Ó, a minha ideia, né, para vocês é o seguinte. Lembrar do x ao cubo, ó, se fosse y igual a x ao cubo, tá? Se fosse, tá? Ia ser mais ou menos assim, né, ó, no menos 1, no 1, aqui, né? Ia ser uma cobrinha assim, né, ó. Tá? Hoje eu tô meio tremendo. O sistema nervoso não tá muito bom. Mas ia ser essa cobrinha aqui, certo? Então, o que que acontece quando tá na outra variável? Na outra variável, ela também vai ter esses pontos, ó, mas vai ter uma simetria aqui, ó, vai ser assim, ó. Também vai passar aqui, mas vai ser uma cobra diferente, tá? Então, deixa eu apagar. Do x ao cubo, vocês lembraram como é que é? Deixa eu apagar, senão vai ficar muito rabiscado. Lembraram do x ao cubo? Não olhei se vocês mandaram o joinha. Sim, prof. Tá. Aí, como é y ao cubo, então a ideia vai ser assim, ó. Como se eu deitasse o gráfico, ó. Tá? Aqui é o menos 1 e aqui é o 1. E o outro gráfico, o outro é a reta
x igual a y, né? Então, ela também passa por esses pontos, né? Mas eu tenho aqui, né, x igual a 0, então eu vou ter a reta aqui. Aí, o meu não ficou, eu tinha que ter feito a cobrinha um pouquinho mais, mas é assim, a ideia aqui embaixo é a reta tá acima e a curva tá abaixo, e aqui é porque eu não desenhei direito, mas aqui a curva tá acima e a reta tá abaixo. Então, deixa eu apagar e fazer direitinho aqui, senão vocês não vão conseguir entender. Ó, deixa eu desenhar a reta antes para não fazer besteira. Ó, aqui a curva vai estar abaixo e aqui a curva vai estar acima. Prof, esquece a minha dúvida. Era a área, tô pensando em volume. Você pensou em volume? Multiplica só por 2, não por 4, porque é a área, não volume. É Então a não faz área. É a área, isso. Era essa a dúvida? Tá, e aí você pegou de 0 a 1 ali? Isso, de 0 a 1. Tá? Ah, então, perfeito. Tá. E aí, ó, olhem só. Aqui, gente, depois vocês olhem lá no gabarito, o livro fez em X, mas aí ele usou raiz cúbica de X, tá? Porque aqui a variação em X é de 0 a 1, mas eu faria a variação em Y, que também é de 0 a 1, tá? E aí eu faria, ó, você pode fazer, ó, a reta, porque aí você tá fazendo em Y, a reta menos a tua cúbica. Então, ficaria assim, ó, a reta menos a cúbica. Deixa eu pôr as duas opções, tá? Ó, 2 vezes, tá? São 2 aqui e parênteses aqui dentro. 2 vezes, tá? Isso é uma opção. Aí, o livro, deixa eu só confirmar. Mas ele fez ele também fez de 0 a 1, mas nesse sentido aqui, ó, de 0 a 1 em x, ó. 0 a 1 em x. E ele também vai multiplicar por 2, só que aí ele fez em x. Em x, quem é essa função aqui de cima? Em x. Aí eu preciso isolar, eu preciso pensar que o y é raiz cúbica de x. Então, aí fica raiz cúbica de x, porque é essa função que está em cima, menos a reta, que é x. Ó, aí vocês podem escolher, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vê se vocês entenderam os dois tipos. Vê se vocês entenderam. Sim, prof, a maioria dos exercícios já está dando direto, então não precisa trabalhar ali com a equação. Ah, tá. Se der direto, pode, né, pode fazer. Vocês falam de que não há necessidade de fazer o gráfico, vocês falam? Não o gráfico em si, é tipo a função. Já está dando em função de y ou x quando pede a relação. Ah, sim, é verdade. Já está isolado, né? Uhum, isso. Exatamente. Uhum, Prof, isso. outra dúvida minha. Por exemplo, se eu pegasse de 0 a menos 1, daí eu teria de 0 a menos 1 menos o y menos y ao cubo de y, né? Vai o menos na frente daí, né? Porque está no setor inferior. Isso. Em X você quer fazer ou em Y? É y mesmo ainda, continuando. Eu acho que Se eu pegar de 0 em a Y menos não 1, precisa. não precisa um Não. menos 1? Uh-uh. Mesmo pegando de 0 a menos 1? Sim, pera aí um pouquinho. Deixa eu só ver aqui, ó. Ele tá na parte daqui da esquerda. Pera aí que eu vou ter que confirmar. Ó, seria de menos 1 a 0, né? E aí, se fosse direto, seria y ao cubo menos y. Aqui eu preciso trocar o sinal. Ó, porque tá vendo? Como esses limites aqui é de menos 1 a 0, e aqui eu tô com a mesma função, deixa eu ver, deixa eu fazer uma conta aqui. Deixa eu ver se isso aqui dá o mesmo resultado que aquela dali. Que eu tô achando que não precisa trocar o sinal. Que é essa função que tá acima, menos a função que tá abaixo. E a integral de menos 1 a 0.
Espera aí um pouquinho. Que agora me deu um bug aqui. Eu acho que não precisa. Você falou de trocar o sinal, né? Isso, porque durante a prova é essas dúvidas que bate. Um quarto aqui. Aqui vai ficar menos. Aqui dentro vai ficar negativo, ó, tá vendo? Ó, só que tem o menos do limite de integração, ó. Então vai ficar positivo. Vai ficar menos um quarto, ó. Um quarto. Não precisa. Ah, Sabe por quê? então Deixa eu não é necessário. Não. Aquele outro exercício era um caso específico, então. A gente mexeu hoje? Lucas, fala aí pra mim, que aí eu dou uma olhada qual que era a diferença desse pro outro. Mexemos hoje, né? Isso lá atrás, prof. É. Esse aí. Ah, era em X. A integral é em X, então essa área tá abaixo aqui do eixo, né, ó. Aí eu faz... Mas olha, veja, quando eu faço a função de cima menos a de baixo, eu não tô trocando o sinal, Lucas. Percebe? Ó, não sei se essa explicação vai ficar boa, mas é assim, ó. Eu não tô fazendo menos a função de baixo, eu tô fazendo a função de cima menos a função de baixo. Ó, a função de cima é 0, menos a função de baixo, certo? É isso que eu tô fazendo. O outro exercício, ó, é a mesma coisa. Aqui, ó. Eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Ó, eu tô fazendo a função de cima menos a reta, que é a função de baixo. Então, por isso que eu não alterei sinal, tá vendo? Ah, sim, ali você considerava a função como zero, eu entendi. Isso, ali eu não mudei o sinal. Ali a função era 0. Ó, essa função aqui era 0. Uhum. Entendeu? Sim, sim, agora ficou claro, tá? Isso, tem que perguntar, gente. Tem que perguntar, porque às vezes eu falo de um jeito que não fica muito claro. Então, vocês perguntem. Isso aí, beleza. Então, agora ficou certo. Certo? Ah, deixa eu só comentar que aqui vai ter que multiplicar por 2, né? Independente do que fizer, né? Ó, eu marquei aqui, né? Ó, 2 vezes, né? Aí, por isso, a resposta desse exercício é meio, né? Tudo bem isso, gente? Tudo bem, prof. Tá. Então, beleza. Aí, deixa eu ver. Aí o 10 já foi, e o 17 eu tinha feito antes, né? O 10 já foi, o 17 eu tinha feito antes. Aí, acho que é o 25, né? Deixa eu pegar o enunciado dele aqui. O 25 e a Bruna tinha pedido o 28. Então, vamos na ordem aqui. Cadê? Tá. Deixa eu anotar ele aqui. Acho que vou fazer aqui embaixo para ficar com 25. Então, é 2 elevado a x. 2 elevado a menos x. E aí ele fala y igual a 4. Então, vocês lembram que a gente já fez hoje aqui o gráfico do e elevado a x, certo? O e elevado a x vai ser muito parecido com esse 2 elevado a x aqui. Porque, na verdade, o e, né, é um número, né, uma constante, né? Tem lá 2,7 e aí vai com infinitas casas decimais, né? Então, a função, na verdade, é a função a elevado a x, né?
Então, o gráfico é muito parecido, tá? Então, vamos esboçar ele aqui, ó. Então, vamos pensar, ó, aqui, no positivo primeiro, né? Depois a gente faz o espelho. 2 elevado a 0 é 1, né, ó. Então, se eu pegar aqui, colocar o x e uma tabelinha ali, né, para ficar mais fácil, ó. Quando o x é 0, aqui vai ficar 2 elevado a 0, então vai dar 1, né? Então, eu vou ter lá esse ponto aqui passando. Quando o meu x cresce indefinidamente, né, meu x vai para mais infinito, eu vou ficar com 2 elevado a um número muito grande, né? Então, isso aqui vai para mais infinito. E quando meu x vai para menos infinito, ou seja, quando meu x ficar um número aqui muito grande, mas negativo, eu vou ficar com 2 elevado a um número muito grande, negativo. Aí, se vocês não lembrarem lá do cálculo, o que vai acontecer, joga um valor aqui, ó, por exemplo, né? A gente nem consegue calcular isso aqui, né? Porque vai ficar, quando a gente joga um número muito grande, né? Então, você poderia, por exemplo, jogar na calculadora um 50 ali, para a calculadora conseguir calcular. Ó, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 50. Então, isso aqui vai para zero, porque vai ficar 1 dividido por um número muito grande, tá? Ó, então, isso aqui, ó, vai para zero. Então, esse comportamento aqui da função, ó. Ela vai para mais infinito e quando o x tende a menos infinito, ela vai para zero. Quando a gente olha para essa outra função aqui, ó, que está negativo, o comportamento vai ser o contrário, né? Quando o meu x tender a mais infinito, é que vai estar esse número negativo aqui. Aí sim vai para zero. E quando tender a menos infinito, menos com menos vai ficar mais, aí ela vai explodir a imagem ali, vai para mais infinito. Então, esse seria o gráfico das duas funções. E aí ele fala do y igual a 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos por ele aqui, ó. Essa reta aqui, ó, 4. Então, essa reta aqui está limitando. Então, como que eu sei onde é que isso tem interseção com essas outras retas? Então, eu vou calcular. Então, eu vou jogar aqui, ó. Vou fazer uma continha aqui, ó. Quando que o 2 elevado a x, tá? Quando que o y dele vai ser 4. Então, como é que resolve isso? Você põe na mesma base, ó. Aqui vai ficar 2 ao quadrado. E aí, o x vai ser igual a 2. Né, ó, mesma base, então os expoentes têm que ser iguais. Então, o x é 2. E lá na outra função, ó, 2 elevado a menos x, quando que isso é 4? Então, mesma ideia. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, então menos x igual a 2, então x vai ser menos 2. Então, ó, no x igual a 2, intercepta essa aqui, que é a e elevado a x, tá? Ó, essa aqui que é olha, 2. 2 elevado a x. E quando x for... Por que eu coloquei menos, gente? 2 positivo. E aqui, quando tem menos 2, né? Aqui vai dar 4 também, nessa função aqui, né? Na 2 elevado a 1x, ok? Então, a região é essa aqui. Certo? Ela também é simétrica, então a gente pode calcular, por exemplo, uma integral só de 0 a 2, né? E como é que fica ali as funções? Quem que é a função de cima, quem que é a função de baixo, ó. Então, se eu estou integrando em x, né? Aí eu venho aqui, ó, essa reta aqui, ó. Então, vai ser 4 menos essa função aqui, que é 2 elevado a x dx, tá? Só tem um detalhezinho aqui. Deixa eu colocar aqui 2 vezes, né? Ó, a área vai ser 2 vezes essa integral. Essa integral de 2 elevado a x, a gente pode errar e calcular ela assim, né? Colocar ela como resultado 2 elevado a x, mas não é, tá? Apesar da integral de e elevado a x ser e elevado a x, tem toda uma construção para calcular essa integral aqui, e é 2 elevado a x sobre ln de 2. Então, deem uma olhadinha aí, eu não estou com a minha tabela perto. Vejam se vocês têm na tabela de vocês isso aqui, ó, integral de a elevado a x dx, ou a elevado a u du, né? Como sendo a elevado a x ln de a. Vê se tem isso daí na tabela. Se não tiver, eu vou fazer a demonstração aqui para vocês. Mas essa daqui é uma parte lá da primeira, das primeiras integrais ali.
Prof, pode voltar um pouquinho antes? Por que é 4 menos 2x, 2x, 2 elevado a x? Sim. Uhum. Ó, é aqui no gráfico, ó. 4, ó, essa função que tá em cima, menos Ah, tá, por causa da reta, né? isso, Isso, que é por 4. causa da reta, isso. Uhum. Ele deu aqui, né, ó, é que quando a gente trabalhar as outras funções, a reta a gente só coloca, mas ele deu aqui, ó, tá? Ah, sim. Daí, como eu usei o lado direito, ali é 2 elevado a x. Se fosse o esquerdo, era 2 elevado a menos x, né? Isso, isso. Eu poderia fazer desse lado aqui, tá? Aí eu ia fazer 4 menos 2 elevado a menos x, tá? Poderia Uhum, ser, fechou aqui, tá? obrigado. E aqui a integral seria de menos 2 a 0. Beleza. Tá. E aqui? Essa daqui, alguém consegue olhar aí se tem? Tem sim, prof, tá no item 4 das integrais. Tem? Então, beleza. Uhum. Ó, então, na hora que vocês forem calcular a área aqui, ó, cuidado, tá? Que aí o resultado dessa integral vai ter um ln de 2 aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ver o resultado aqui, mas agora também vocês estão com o gabarito, né? Agora tá tranquilo para vocês conferirem, né? Essa aí é 25. Tá. Se não der algum resultado aí, depois vocês me avisem, tá? Essa daí vai dar 16 menos 6 L de 2. Tá. Uhum, beleza, essa foi a 25. Tá. Querem perguntar mais alguma coisa ou posso ir lá para 28? Falem para mim. Pra mim tá ok, prof. Tá. Então vamos lá para 28. A 28 é diferente dessas outras que a gente calculou, né? Ela tem uma função modular aqui, ó. X menos 2, que aí a gente já revisa. E aqui ela deu a função, a outra função, ela deu uma expressão, ela não deu a função, digamos assim, simplificada, né? Já somados termos semelhantes ali, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mexer com essa função y que tá com esse quadrado aqui, porque ela não tá aberta, tá, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos, e vou fazer esse quadrado aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ó. Então, menos esse quadrado aqui, e eu vou somar esse 2 aqui, que é o que tava na frente, tá? E aí, vou melhorar um pouquinho. Aí, vai ficar, ó, menos x ao quadrado, mais 4x. Aqui vai ficar menos 4, e quando eu somo 2, né? Vai ficar menos 2. Então, essa daí é que é a função. Tá, deixa eu ver aqui. Só ver uma coisa. Isso. Como que eu vou desenhar essas duas funções aí, tá? Então, eu posso mexer primeiro com a parábola ou com o módulo, tanto faz. Como eu já estava fazendo a conta aqui da parábola, então vamos trabalhar com ela. Como que eu vou desenhar ela? Primeira coisa, a gente sabe que ela tem concavidade para baixo, certo? Só que é interessante a gente saber onde é o vértice da parábola para a gente conseguir centralizar ali, né? Porque a esquerda do vértice ela é simétrica à direita, então o vértice ajuda a gente a desenhar. Como é que acha o vértice da parábola? Eu já comentei aqui hoje. Me falem, respondam aí. Como é que eu acho esse vértice da parábola? Derivando. Derivando. Uhum. Derivando e igualando a zero. Então, eu vou fazer a derivada, vou igualar a zero, aí eu vou achar o x vértice e depois eu substituo para achar o y. Então, aqui, ó, vai ficar, ó, menos 2x mais 4, né?
Quando que isso é zero? Então, aqui eu vou só isolar, então vai ficar x igual a 2. Quando x é 2, né, eu vou lá e substituo no y, tá, ó. Y vai ficar igual. Então, vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, menos 2. Então, o meu y, deixa eu marcar um Vzinho aqui embaixo, e aqui eu vou marcar um Vzinho aqui. Vai ser, aqui vai ficar menos 4, com menos 2, menos 6 com mais 8, então vai dar 2. Então, esse ponto aqui, 2, 2, é o vértice da parábola, tá? Então, vamos... dá para desenhar já, mas eu vou fazer mais um detalhezinho aqui antes. Esse ponto aqui, beleza, a gente sabe que tá lá na parábola. Qual que é outros pontos interessantes? Onde eles vão tocar o eixo, né? O x igual a zero, né? O y igual a zero. Como que eu faço isso? Eu vou achar as raízes daquela equação, tá? Então, outra ideia interessante é quando que o y é zero, né? Quando que vai tocar o eixo x? Então, eu vou fazer aqui, ó, menos x ao quadrado, mais 4x menos 2, igual a zero, tá? Não vai dar um valor aqui muito bonitinho, mas só para a gente centralizar ali a parábola. Bom, aqui não vai dar soma e produto, tá? Então, eu vou calcular como delta, né? Como Bhaskara. Então, vai ficar, ó, b quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Então, vai ficar 16 menos, aqui vai ficar 8, né? 8 negativo, então o delta é 8. Então, o meu x vai ser menos b, então vai ser menos 4, mais ou menos raiz de delta, que aí eu só vou conseguir tirar um 2 aqui, 2 vezes a, o a é menos 1, então vai ficar menos 2. Então, melhorando aqui, vai ficar 2 mais ou menos raiz de 2. Então, eu vou ter assim, ó, um x' ali, ou x1, né? 2 menos raiz de 2 e o outro 2 mais raiz de 2. Então, jogando ali na calculadora, isso daí vai dar... Deixa eu já começar a desenhar ele aqui. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Por que eu fiz até o 4? Porque aqui no 2 eu já tenho vértice, né, ó. E aí eu vou subir aqui, ó. Ó, esse é o vértice da parábola, no 2, 2, ó. Que a gente tinha achado primeiro, tá? 2, 2. E aí, onde ela toca o eixo x, eu faço na calculadora ali 2 menos raiz de 2, que vai dar... Acho que dá 0, alguma coisa. Peraí, deixa eu fazer de novo aqui, que eu já não lembro quanto que dá. 0,58. Então, vou pôr aqui na metade, tá? Mas vai dar um pouquinho pra lá. E o mais raiz de 2, deixa eu mudar o sinal aqui. (3,41). Então, vai dar um pouquinho aqui. Então, aqui que tá a parábola, ó. Aqui sendo 2 menos raiz de 2, e aqui 2 mais raiz de 2, tá? Só pra gente se localizar. E a função módulo, ela é mais simples, tá? Então, eu vou copiar ela aqui embaixo, ó, só pra gente lembrar dela aqui, ó. O que acontece com essa função módulo, né? Ela é... Eu vou ter dois valores para ela, né? Ela é o próprio x menos 2, quando o x for maior ou igual a 2, né? Que é onde zera. E ela é menos o valor dela quando o meu x for menor que essa raiz, né? Acho que eu fiz isso até na aula passada, né? A gente trabalhou com essa parte aí. Na verdade, você pode pensar também que ela faz um V, né? Ó. Ela vai passar aqui, ó, no 2, ela vai zerar, né? Aqui, ó, você pode pensar que quando x é 0 vai dar 2, ó. Então, você vai ter aqui, ó. Ela vai dar um V aqui, ó. Tá? E ali no 4,
Se você substituir por 4, ó, ela vai dar 2 ali, ó. Então, só para desenhar o V bonitinho aqui, a gente vai fazer o 4 ali, tá? Aqui em 4. Fechou. Ó, essa é a módulo, tá? E essa é a parábola. O que que a gente vai precisar saber? Ó, a gente já, pelo gráfico, vê que vai ser a parábola menos, né, a função de baixo aqui, né? E essas regiões aqui são simétricas, então eu posso pegar de 2 até esse valor aqui que eu ainda não tenho, ó. Então, eu vou fazer de outra cor aqui, ó. O que eu ainda não tenho é isso daqui, certo? E aí, por isso que esse exercício é um pouquinho diferente. Como é que eu vou achar esse valor? É a intersecção entre as funções. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque como é a módulo, uma hora a módulo é a reta x menos 2, outra hora a módulo é menos a reta x menos 2, né? Então, aí eu vou fazer a interseção considerando isso. Então, para achar, por exemplo, a direita, ó, então, para achar essa interseção à direita, como que eu vou fazer? Eu vou fazer a parábola, que é, deixa eu olhar aqui para eu não me perder aqui, ó, menos x ao quadrado mais 4x menos 2, igual. A direita é a reta positiva, então eu coloco x menos 2, certo? E a esquerda, eu vou pular um espacinho, mas eu já vou deixar aqui. A esquerda, eu vou fazer a parábola igual. A esquerda é a reta negativa, ó. É a reta com inclinação negativa. Menos x mais 2. Que seria essa parte aqui, ó, da função modular, ó. À esquerda do 2, tá? Antes de eu fazer as contas, até aí tudo bem para a gente achar esses limites de integração? Falem para mim, hein? Tudo bem, prof. Sim, professor, não tinha pensado nisso tudo, não. Esse daí ele é mais complicadinho mesmo. Mas percebam que eu não tinha, né, esses pontos, né? Esses pontos aqui, que é onde eu vou ter que fazer a integração, eu não tinha, né? E tem um detalhe aqui também. Como a região é simétrica, como que eu sei, prof? Toda hora você fala que a região é simétrica. Gente, é parábola, ó. Então, a direita e a esquerda é a mesma coisa, é o mesmo gráfico. É a parábola, ela é simétrica. E aqui, ó, é a mesma inclinação, né? Tudo bem, a inclinação é negativa, né? Mas é a mesma, como se fosse a mesma reta, e essa daqui também. Eu sei que são retas diferentes, mas olha para a região, ó. Para a região. Ó, essa região aqui, ó, vai ser exatamente essa região aqui. Vocês concordam? A de azul vai ser exatamente a de vermelho, né? Eu sei que não é o mesmo valor de reta, né? Não foi um bom português aqui que eu usei para explicar, mas as regiões são simétricas, né? Então, vejam que eu posso fazer o quê? Eu posso calcular a integral só de 2 até esse ponto aqui que eu vou procurar, e aí eu não precisaria calcular essas duas igualdades, eu calcularia só essa daqui, ó. Porque aí eu só preciso achar quem que é esse cara aqui, tá? Ó, esse aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Para calcular aqui, ó, então vai ficar... Eu vou passar esse cara aqui para cá, ó, então vai ficar... ele passa negativo, então vai ficar mais 3x. E esse aqui tá negativo, passa positivo, então vai zerar. Aí eu posso colocar um x em evidência, né? Até o menos x, né? Aí vai ficar assim, ó. E onde que vai dar zero isso? Quando x é zero, mas veja que quando x é zero não interessa pra gente, não é onde está o ponto de interseção que a gente está procurando, e quando x for 3, ó, que é essa parte aqui, tá vendo? Então, essa interseção é em 3, tá? E aí, agora é fácil, né? O mais difícil é o gráfico mesmo, né? Então, eu posso fazer essa área como sendo 2 vezes a integral. Eu vou fazer de 2 até 3 só, tá? Da parábola, ó, vai estar a parábola aqui em cima, então deixa eu... Cadê? Onde eu copiei ela aqui? Tem ela aqui, né? Menos x ao quadrado mais 4x menos 2, menos a reta positiva, né? Com inclinação positiva, que é essa parte aqui do x menos 2, né? X menos 2.
dx. Então, deixa eu pôr um colchete aqui, certo? E aí, agora, é só integrar, né? Vamos primeiro somar aqui, para ficar mais simplificado. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Aqui vai ficar 4x menos x. E aqui vai ficar menos 2 com mais 2, ó. Vai zerar o 2, tá? Então, aí, é integrar isso aí, certo? Deixa eu ver aqui quanto que ela tem que dar. Tem que dar 7/3, tá? Mas aí, qualquer coisa, depois, se não der, vocês me avisem. Mas o mais difícil é o gráfico ali e essa interseção, né? Deixa eu simplificar. Deixa eu diminuir aqui. Vou deixar assim. Vejam se deu para entender. Sim, prof. Só o x menos 12 ele não vai em módulo na hora de integrar também? Vai fora do módulo já, né? Vai fora. Toda vez que vocês forem integrar módulo, como é que vocês vão fazer? Vocês vão olhar se está à esquerda ou à direita, né? Porque se, por exemplo, onde zera a função, né? Se tiver à esquerda, vocês vão usar menos a função. Se tiver à direita de onde zera, vocês vão usar a função, tá? Então, ó, toda vez que for usar um módulo, né, que é essa parte aqui, ó, já, como a gente tá usando a parte da... deixa eu ver se eu consigo apagar só o destaque. Apagou o número aqui. Ó, como a gente está usando essa parte aqui, ó, à direita, então a gente substituiu lá o x menos 2, ó, o x menos 2, tá? Então, toda vez que for usar módulo, tem que avaliar se você está à esquerda ou à direita do zero, tá bom? Porque às vezes vai ter área que você vai estar à esquerda do zero, aí você vai ter que usar a função menos a função, né? Que é o negativo da função. Tudo bem? Era essa a dúvida, né? Sim, tá certo agora, prof. Bruna, certo? Que essa daí era uma dúvida sua, né? O gráfico era mais complicado mesmo, esse daqui, né? Sim, prof, agora deu para entender. Tá. E talvez, gente, eu até tenha falado demais, né? Mas, por exemplo, talvez você desenhe essa parábola, né? E aí você coloca o gráfico do módulo, e aí, de repente, você faz sem achar essas raízes aqui, tá? Não sei, tá? De repente, não precisa achar as raízes, você só vai ter que achar essa interseção aqui, que é a interseção à direita. Então, às vezes, vocês tentando resolver, até vocês conseguem pular algumas partes aqui, né? Que eu tentei ser mais didática possível, né? Mas, às vezes, dá para fazer pulando algumas etapas, tá? Então, beleza. Tá. Agora, acho que são os de volume, né? Então, deixa eu mudar aqui, peraí. Então, volume. Deixa eu marcar aqui. A Bruna pediu 4, né? Se tiver algum que seja... Tentar isso. Se tiver algum que seja feio, você me avisa, tá, Bruna? Tá, prof. Mas eu acho que é aqueles mesmos que eu Tá. te mandei daquele dia. Uhum. Tá, então vamos esboçar esse gráfico aqui. Então, como é só de 0 a π sobre 4, né? Vou só fazer essa parte positiva aqui, né? O cosseno, tem que lembrar, né? O cosseno de 0 é 1, né? Então, ele vai ter esse ponto aqui, né? Aí, depois ele desce. Por quê? Porque o cosseno de
π sobre 2, então deixa eu fazer ele maiorzinho aqui, ó. Π sobre 2 é 0, né? Então, ele vai ter essa curvinha aqui, certo? Mas, como a minha limitação aqui tá só até π sobre 4, eu nem vou me estender muito e fazer a parte negativa, porque, na verdade, a área vai estar até menor do que isso aqui que eu tô desenhando. E o seno, tem que lembrar, esses gráficos, né, de seno, igual a gente revisou o da E elevado a x, o do LN, o do módulo, né? Então, são gráficos que vocês têm que mais ou menos ter em mente como que é o comportamento da função, né? Para poder desenhar um pouquinho mais rápido. O seno de 0 é 0, né? E o seno de π sobre 2 é 1, tá? Então, ele vem assim, ó. Tá? Eu não vou desenhar mais, né? Porque não vou me estender aqui, porque não é necessário. E essas funções, elas se cruzam exatamente aqui no π sobre 4. Se a gente calcular lá o cosseno de π sobre 4, seno de π sobre 4, vai ser onde está a interseção. Aí você fala assim, prof, mas eu preciso lembrar de todos esses valores? Vocês podem usar a calculadora, tá? Mas o que vocês vão ter que saber? Vocês vão ter que saber digitar isso lá na calculadora corretamente, né? Ver se está, por exemplo, na calculadora, você não vai poder jogar o π mesmo, a letra π, porque a letra π, ele tá lá na calculadora como 3,14. Então, o que você vai jogar? 180 sobre 4, tá? Você vai jogar em ângulo ali, que aí ele vai calcular normal, tá? Tem como alterar, mas normalmente o padrão da calculadora, você joga em ângulo, tá? Não em radianos, mas tem como mexer também, né? Tem como deixar em radianos, mas eu acho que fica mais complicado. Tá. E aí, ó, a gente tem qual que seria a função de cima, ó, que vai ser a cosseno, ó, o cosseno vai estar aqui em cima, e a função seno vai estar aqui embaixo, seno x. E aí, como é que fica a fórmula do volume? Aí tem que lembrar, né? Volume vai ser π, né? A integral, depois eu coloco ali os limites, mas é bem tranquilo. A função de cima ao quadrado, então vai ter um cosseno ao quadrado de x menos a função de baixo ao quadrado. Esse quadrado eu coloquei ali, mas eu vou fazer diferente. Eu vou até deixar assim, ó, para ser igual dos outros exercícios, tá? Que a gente vai fazer, ó. dx. Qual que é o intervalo de integração, né? De 0 a π sobre 4. Meu x está variando de 0 a π sobre 4. Π sobre 4, tá? Então, esse aí que seria o volume. A tática aqui para integrar é o seguinte, aí tem que lembrar, como é que integra o cosseno ao quadrado, né? A gente vai usar aquela relação 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E como é que integra o seno ao quadrado? Mesma ideia, só que do seno muda, peraí, copiei errado. Muda o sinal ali, tá? Também é cosseno, só que aqui é negativo, tá? Isso. A gente vai ter isso aqui ao quadrado menos esse aqui ao quadrado. E o π você pode deixar ali fora. π sobre 4. Vai. Não, fiz coisa errada, gente. Eita. Prof, não vai aumentar de novo. Isso. Obrigada. Eu tinha acabado de perceber, Lucas. Não tem quadrado aqui, porque a fórmula, na verdade, é quando a gente abre esse cosseno de 2x que a gente consegue isolar ali. Não tem quadrado. Perfeito. Então, a gente pode somar, tá? Desculpa, gente, foi erro meu mesmo. Canseira. Ó, o meio, com o menos meio daqui, ó, vai zerar, tá vendo? E aqui a gente tem mais cosseno de 2x sobre 2, e aqui, ó, menos com menos fica mais. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes cosseno de 2x sobre 2, e aí simplifica, fica só o cosseno de 2x para integrar. Ó, o meio com menos meio, zerou. Então, a gente vai ter integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de 2x dx. Aí, cosseno de 2x a gente integra, né? Vai dar o seno de 2x sobre 2 e só aplicar ali nos limites, tá?
eu ver aqui, vai dar π sobre 2 ali. Isso. Aqui vai ter que dar π sobre 2, tá? Aí a unidade de volume. Depois, se não der qualquer coisa, também é só avisar, mas agora é só as continhas ali, tá? Beleza. Dúvidas, Bruno? Ali no gráfico, alguma coisa? Agora eu entendi, prof. Só uma dúvida. A tabela vai poder usar na prova também? Pode. Calculadora, né? Pode usar. Aham. E isso, e a calculadora é bom porque lá na hora da prova dá uma tensão, né? Aí, por exemplo, se vocês trocarem o valor de seno e cosseno, o gráfico já vai sair errado. Então, leva a calculadora, mas principalmente dá uma treinada antes resolvendo os exercícios, porque também se vocês demorarem muito para digitar na calculadora, né? Vocês vão perder muito tempo de prova. Então, dá uma treinadinha, né, na hora de resolver os exercícios, já usando a calculadora, tá? Então, beleza. Aí, o 8, né, Bruno? Vamos ver aqui, enunciado da 8. Prof, pode ver o 5 antes do 8? Pode. Uhum. A minha pergunta é, ali, tá, eu sei o intervalo, bateu a resposta com o do livro, mas ali ele não faz a rotação, então não tem que multiplicar por 2π no lugar de π só? Você integrou de quanto? Foi de menos 1 a 1? Isso, exatamente. Então, não multiplica por 2. Só se você integrasse de 0 a 1. Ah, daí não é necessário. Ai, meu Deus, verdade. A hora que você falou, eu pensei assim, acho que ele fez de menos 1 a 1. Mas pode fazer, né, de menos 1 a 1, porque tá rotacionando. Então, vai dar certinho, tá? Você fez de menos 1 a 1, né? Isso. Se eu fizesse em área, não daria certo, mas como é volume, é válido daí, né? Isso, como é volume, porque ele vai rotacionar, aí vai bater o resultado. É aquele quadrado lá da função, né, Lucas? Aquele quadrado da função, ele vai eliminar a possibilidade de anular o volume, né, à direita com o volume à esquerda, tá? É o quadrado. Isso, exatamente. Beleza. Então tá. Era isso, né? Não precisa fazer, né? Não, Tá. não precisa, prof. Tá, então vamos ver o 8. Ah, o 8 é em Y, né? Aí talvez foi por isso que deu algum probleminha. Então vamos lá. Meio e menos 2 e 2. Ó, percebe que o exercício já está dando uma dica aqui para nós, né? Para a gente fazer essa variação em Y, né? Ó, essa função também, ó, tá em Y, tá vendo? Então, vamos colocar aqui no gráfico como é que vai ficar a região, ó. Vou colocar assim, porque ela vai estar tudo positiva, né? Ó, a parábola está positiva, esse x igual a meio, então ela está tudo à direita do y igual a 0. Ó, então, aqui eu tenho, né, o x igual a meio, que seria uma limitação, né? Aqui eu tenho a parábola y² mais 1. Observe que se se o y for 0, o x vai valer 1, né? Então, aqui, eu tinha colocado meio, né? Ó. Então, ela vai ter esse ponto aqui, tá? E, na verdade, ele também é o vértice, né? Como é que eu sei que ele é o vértice? Eu posso pensar, lembra de novo na derivada? Só que agora, olha só, ó que interessante, né? Agora é a x' igual a 0, porque a minha função está em y. Ó, então a derivada vai ser 2y, né? Quando que 2y é 0, né? Quando o y for 0, né? Então, y sendo 0, o x vale 1. Então, eu tenho esse, ó, esse vértice. Esse é o meu vértice, tá? E aí, ela vai estar assim, né? E aí, ela fala aqui, né? Ele fala que o y, a reta y igual a menos 2, né? Ó,
Então, vamos pensar aqui. Mais ou menos assim. Ó, menos 2. E, o Lucas, seu microfone tá aberto. Daqui a pouco vai... Eu vou avisar, porque a gente vai escutar alguma coisa aí que você não quer. Perdão, prof. Não tem problema. Por mim não tem problema, mas é que como, né, vai que sai algum som aí que você não quer que a gente escute, aí, ó. Então, vai estar assim, ó, tá? Esse seria o gráfico aqui, ó, no y igual a 2, ó, no menos 2, tá? Eu não tô fazendo bonitinho, tá, gente? Porque senão perde muito tempo, tá? E ainda falta mais 2 exercícios, 2 ou 3 exercícios pra gente revisar. Então, vai ficar um rascunho, tá? Então, a região é essa daqui, ó. Parábola, y² mais 1, ó, parábola, tá? A reta x igual a meio e o y2 e menos 2, tá? Então, essa é a região. E aí, vai rotacionar, né? Quando vai rotacionar, eu tenho que pensar que aqui é como se eu tivesse um oco aqui, ó, nessa parte aqui, tá? Então, vai ter essa parte aqui do menos meio, eu vou ter que tirar esse meio aqui, ó, tirar como se fosse o volume dessa parte interior ali, a hora que rotaciona, tá? Então, como é que vai ficar isso, ó? Se for, como eu vou fazer tudo em y, ó, eu tenho exatamente essa função aqui como sendo a parte de cima e essa função aqui como sendo a parte de baixo. Então, é só isso que eu vou fazer, tá? Aqui, o livro fez uma coisa interessante, que essa região também é simétrica, mas não tem necessidade de você perceber isso, tá? Ó, mas ela também é simétrica, ó, essa partinha aqui, ó, né? É igual a outra parte ali de baixo, tá? Então, o livro, ele fez como sendo um volume 2 vezes e rotacionou só a parte superior, tá? Aqui do eixo X, ó, só a parte de cima ali do eixo X, que é o que eu coloquei de vermelho, tá? Então, a gente vai ter o π, a integral, se eu for rotacionar só a parte de cima, vai ser de 0 a 2, tá? E aí, a minha função de cima é a parábola, que é o y² mais 1. Então, isso aqui vai estar ao quadrado, a função de cima ao quadrado, menos a função de baixo ao quadrado, que é meio. Então, vai estar o meio ao quadrado. Isso aqui, dy, tá? Prof, mas e se eu não enxergar que é simétrica? Não tem problema. Você faz de menos 2 a 2, tá? Porque a variação em y tá igual ali. Então, você vai fazer π, eu vou colocar um ou aqui, tá? De menos 2 a 2, tá? E aí, você faz assim. É porque quando você usa o zero, né, gente? Por que ele faz isso, né? 2 vezes e de 0 a 2? Porque fica mais fácil quando você tem o zero aqui como limite de integração, tá? Tanto inferior quanto superior. Toda vez que tem o zero, fica mais fácil as contas. Então, é por isso, tá? Então, fica a critério de vocês aí essa opção, tá bom? Esse é o 8. 8. Tá? Aí vocês têm aí no gabarito, esse daí vai dar bastante conta, né? Dá 300, um número bem estranho aí, né? 397 pi sobre 15. É um número bem feinho aí, né? Unidade de volume, tá? Mas aí dá qualquer coisa, se não bater o resultado, aí vocês me avisam depois. Tá. 9. Quem pediu 9? Já tô confusa já. Foi eu, prof, pedi do gráfico. O gráfico, né? Tá. Uhum. Então, vamos por aqui. Y igual a 1 sobre x. Tá, ó. Então, a gente tem essa função aqui, né, do 1 sobre x. E aí, é interessante lembrar, né, como é que é 1 sobre x, né? Essa função 1 sobre x, ela é esse formato aqui. Você fala assim, prof, mas como é que eu vou saber isso, né? Então, precisa lembrar um pouquinho lá de funções,
Depois, talvez vocês viram os gráficos também derivadas, mas é mais aquela parte lá de funções, tá? Ó, dá para você pensar também assim, ó. Se o x tender a zero, ó, se você colocar um número muito pequeno aqui no denominador, o que vai acontecer? Vai ficar 1 dividido por um número muito pequeno. Então, isso vai para mais infinito, ó. Quando x tende a zero, 1 sobre x tende a mais infinito, porque vai ficar 1 dividido por um número muito pequenininho. Então, a imagem, a imagem vai lá para mais infinito. Quando o teu x tende a mais infinito, 1 sobre x vai ficar 1 dividido por um número muito grande. Então, isso tende a zero, ó. Quando o x vai aumentando, ilimitadamente ali, a gente tem um y tendendo a zero, tá? Mas são gráficos aí que é interessante vocês lembrarem aí como é que funciona. Aí ele dá uma limitação aqui, né? O x igual a zero, né? Que é o eixo y. Depois, y igual a 1/4 e y igual a 4. Então, eu vou ter uma limitação aqui, ó, por aqui mais ou menos, ó, 1 sobre 4, ó. Vou ter uma limitação aqui, ó, y igual a 1 sobre 4, tá? E y igual a 4. Então, vou ter uma limitação aqui, tá? Vou fazer só mais ou menos no olho ali, só para a gente fazer a conta. Então, como que eu vou integrar isso daqui? Então, percebam que é mais interessante, ó, eu já tenho uma variação, ó, em y, tá vendo? Eu já tenho uma variação em y, e essa variação em y, nessa região, eu vou ter a função, ó, que é 1 sobre x, menos zero, ó, que seria essa reta, que é o x igual a zero. Então, é mais fácil fazer em y, tá? O que eu vou ter que mudar aqui? Ó, percebam, ó, os limites de integração já estão prontos, aqui é x igual a zero mesmo, é aqui que eu vou ter que mexer, ó. Eu não posso usar 1 sobre x. Por quê? Porque eu quero integrar em y, ó, em y. Então, as minhas funções têm que estar em y. Mas é só isolar aqui, né, ó. A função aqui, ó, eu posso pensar que é x igual a 1 sobre y, tá? Aí ficaria, né, 1 sobre y menos zero. E pronto, acabou. Então, ó, volume π, né, que é da fórmula, integral de 1/4 até 4, tá? A primeira função ao quadrado, 1 sobre y ao quadrado, menos a segunda função é zero, ó, tá vendo? Vou até deixar aqui, tá? Mas é zero, então não vou precisar me preocupar. Então, é isso aí que tá rotacionando, né? Essa região rotacionando vai dar esse volume, esse sólido com esse volume, né? Então, fica essa integralzinha aí para resolver, ó. 1 sobre y ao quadrado, que você pode até deixar assim, ó, para já ficar mais fácil. Seria y elevado a menos 1, só como tá ao quadrado, então você tem que integrar isso aqui. Tudo bem? Falem aí para mim. Ó. Sim, prof. Uhum. Dá 15 pi quartos, não é isso? Isso. Isso aí. Exatamente. Prof, lá na 8, o intervalo de integração que a professora colocou. Calma, não é um intervalo, a função que a professora colocou. O menos 1/2 não é a função de cima? Ah, tá. Ó. O 1/2, perdão, o que tem o menos da fórmula. Ó, eu fiz em y, né? Ó, em y é a parábola, ó, aqui é parábola, ó, menos meio. Tá, a função da direita, então. Isso, direita menos esquerda. Isso. Quando você tiver isso, boa dedução. Quando você estiver integrando em y, é direita menos esquerda. Que é como se fosse a de cima menos a de baixo, seria direita menos esquerda. Isso mesmo. Certo, aqui, prof. Tá.
Sabe por quê, Lucas? Deixa eu até te dar uma explicação melhor aqui, ó. Ó, quando a gente está em y, a função é essa daqui, ó. Peraí. Ó. O eixo da função, a imagem, pode pensar na imagem, fica mais fácil. A imagem tá aqui, Lucas, ó. A imagem é o x. Porque a gente não faz a função assim, ó, x igual a y² mais 1, ó. A imagem é em x. Então, quando você tá nesse sentido, ó, a função de cima é a da direita, ó. Tá vendo? Em x, ó, é a função de cima. E a função de baixo é essa daqui. Tudo bem? Então, ainda continua sendo função de cima menos a função de baixo. Porque a gente está olhando o gráfico como sendo a imagem nesse eixo aqui. Tá? Ficou melhor agora ou não? Sim, professor, ok. Tá. Deixa eu ver aqui. Tem uma questão, se eu não me engano, acho que é a 11, que a minha resposta deu quase igual a do livro, só que no livro ele tá 172π dividido por 2, no meu deu 172π dividido por 3. Ah, tá. Tá. Tá, depois, então a gente confere essas continhas aqui. Deixa eu só ver com vocês na sequência aqui dos exercícios que eu tinha anotado. Ó, 4, esse aqui, 8, 9, aí é o 15, é isso? É o 15 que eu acho que a Bruna e o Lucas pediram. Falem para mim se tá certo, se é o 15. Aí depois eu volto no 11, tá? Você me cobra, tá, Lucas? Professora, foi o último que eu perdi. Foi, né? Tem mais algum antes, será? Para mim faltou 14, Pro. 14. Peraí, então. Então, ó, vamos fazer assim. Então, vamos olhar o 14, vamos olhar o 15, e depois você me lembra do 11, tá, Lucas? Que aí o 11 vai ser conferir as contas, né? O meu 11 também deu 172 por 3. Tá, mas o do Lu... Fala para mim de novo então, Lucas, porque aqui também tá 172 por 3. Fala para mim de novo quanto que deu o seu? 172 sobre 3, calma. Será que eu olhei na parte errada a resposta? Eu acho que sim, porque ainda bem que a Bruna falou, porque aqui no gabarito para mim tá 172 pi sobre 3. Dá uma olhada aí. Ah, então eu devo ter olhado errado a resposta lá, porque para mim tinha um 2 lá. Mas então então o 11 tá certo. E você pode até olhar naquele que eu mandei lá para vocês, que aí vai estar, pelo menos vai estar um pouco das contas, né? Não vai estar tudo, mas vai estar a ideia das contas ali. Fechou aqui, prof. Obrigada. Tá, 14. Vamos anotar aqui o 14. Então, ele fala o seguinte, fala x igual a y², 2 ao redor do eixo y. Vai rotacionar no eixo y. Ó, então, pensando na y² primeiro, né? Na y², a gente tem aqui no 0, 0 é o vértice, né? Aí, vou marcar o 1 e o menos 1 aqui, né? Ó. Opa, aqui é um positivo, aqui é um negativo. Então, vai estar assim, né? E essa daqui, ó, 2 menos y², veja como é que eu penso de novo, né? O vértice, né? Como é que eu penso o vértice dela? Eu penso no x' igual a 0, porque agora eu tô fazendo as funções todas em y, né? X' aqui, ó, vai ficar 0, vai ficar menos 2y, né? Então, menos 2y igual a 0 é quando y for 0. E para achar o x vértice, eu substituo, ó, o x²
quando o y vale 0, vai ficar 2 menos 0 ao quadrado, ó, que é 2. Então, o meu vértice é 2, 0, certo? Então, eu venho aqui. Vou pensar que aqui eu marquei 1, né? Então, aqui, ó, esse é o vértice. Só que essa parábola, olha, Bruno, ó, tô com negativo aqui, tá vendo? Então, ela é côncava para baixo, tá? Então, ela vai vir para cá, tá? Só que antes disso, eu só vou identificar que, ó, quando o meu x vale 1, aqui o meu y, ó, ele vai estar na verdade, eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar no y, que aí vai ficar mais fácil. Ali na parábola, ó, se eu fizer, então, ó, eu tô lá na parábola ainda, tá? Na parábola com concavidade negativa. Se eu fizer o y valendo 1, ó, o meu x, ele vai ficar 2 menos 1, ó, vai dar 1. Se o meu y for menos 1, ó, como ela é simétrica, né, ó, vai ficar 2, o menos 1 ao quadrado, então vai dar 1 aqui. Então, vai dar 1 também, tá vendo? Então, aqui, ó, tanto o y valendo 1 positivo, quanto o y valendo 1 negativo, né, o x vai ser 1. Então, ela vai tocar aqui, ó. Tá vendo? Que não ficou muito redondinho, tá? Mas é uma parábola ali, tá? Ela vai passar ali. E aí, como a limitação do gráfico são essas duas parábolas, né? E isso tá rotacionando no eixo Y, então tá rotacionando aqui, ó. Então, eu tenho que essa região, né? Vai estar rotacionando aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma integração em Y, né? E aí, eu observo essa função acima, né? E a outra função abaixo. E ainda mais, né? Se eu posso pensar que a parte de cima ali é simétrica, então eu posso fazer uma integração, em vez de eu fazer de menos 1 a 1, eu posso fazer 2 vezes essa integração de 0 a 1, tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho, que eu quero que ainda dê para ver o gráfico. Então, vai ficar, ó, volume 2 vezes, porque eu vou pegar só a parte positiva. Ó, o y tá variando de 0 a 1, né? Porque eu vou integrar com relação a y. Ó, 0 a 1. Ah, o π, eu já vou deixar ele aqui fora, tá? Aí a primeira função ao quadrado, ó, que é essa em vermelho, ó, 2 menos y ao quadrado. Ao quadrado, esse quadrado aqui é o da fórmula, né? Menos a outra função, y ao quadrado, ao quadrado. Então, esses quadrados aqui é da fórmula do volume, né? Não posso esquecer, dy. Aí, agora é só abrir, né? Abrir esses quadrados aqui, simplificar, tá? Aí, eu acho que, deixa eu ver, as continhas tem ali no PDF, mais importante o gráfico. Veja se você tem dúvida ali no gráfico, porque aí as continhas depois tem para conferir. Vejam se você deu para entender o gráfico aí, gente. Falem para mim. Entendi, prof. Tá. Essa é a 14. Então, agora sim a 15. Então, deixa eu achar as funções aqui. Então, eu tenho x mais x ao quadrado, a outra é x ao quadrado menos 1, e x igual a 0. E a rotação é ao redor do eixo. Então, a gente vai ter que tirar isso aqui. Y igual a 1. Depois a gente vai ter que subtrair essa função aí. E vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui, que eu não estou enxergando mais nada. Ai, Senhor. Ah, essa daqui, eu lembro que essa aqui é interessante, que a gente vai usar os recursos das derivadas aqui para achar. Então, vamos lá, ó, gráfico.
Então, ó, y igual a x ao quadrado menos 1, né? Eu também posso pensar ali na derivada, né? Mas vai ser a derivada ali, ó, y', ó, y' vai ser 2x. Eu tô mexendo com essa aqui primeiro, tá? Ó, que ela é mais simples que a outra ali para desenhar o gráfico, tá? Ó, y' igual a 2x, então quando que isso daí é zero, né? Que seria o vértice, quando x vai ser zero. Se o meu x é zero, observe que o y vai ficar 0 ao quadrado menos 1. Então, o y vai dar menos 1, tá? Ó, então, ela vai estar por aqui, tá? Aí, se o x for mais ou menos 1, ela zera, né? Então, eu vou ter que ela passa por aqui. São as raízes, né, ó. Aí. Então, essa aí é a x ao quadrado menos 1. A outra parábola, como é que eu vou fazer ali? Eu vou pensar também na derivada, tá? Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Também na derivada, ó. A derivada vai ser 1 mais 2x. Quando que essa derivada vai ser zero? Então, 2x vai ser menos 1, né? O x vai ser menos meio. Então, quando o x é menos meio, eu vou ter o x-vértice, né? Aí eu vou substituir ali no y, ó. Vai ficar menos meio mais menos meio ao quadrado, que é 1/4. Então, isso aqui vai ficar, se eu fizer o mínimo, vai ficar menos 2, vai ficar menos 1/4. Tá, ó. Então, aqui, ó, menos meio, ó, é metade disso aqui, ó. Quando x for menos meio, tá? Ela vai dar, vou colocar bem pouquinho aqui, porque ela vai dar menos 1/4, tá? Então, esse seria um vértice, tá? E quando que ela é zero, né, ó? Quando que ela passa aqui no eixo, né, ó? Quando que o y dá zero? Quando esse x mais x ao quadrado for zero, aí eu posso colocar em evidência, ó, veja, dá no zero e no menos 1. Então, aqui no menos 1 ela corta e no zero ela corta, tá? E aqui tem a inflexão. Ó, ela é côncava para cima, né, ó? Então, aqui tem inflexão, ó, ok? Então, aí eu desenhei o gráfico. Aí ele fala que o x igual a zero, né? É uma limitação, então aqui está limitando, ó. X igual a zero, né? As funções, elas vão estar aqui, né? Nessa região aqui. E que mais? Isso vai girar ao redor do eixo y igual a 1. Então, eu vou ter aqui, ó. Ó. Y igual a 1. Tá? Eu vou ter, ó, essa região, ó, girando em torno desse eixo, dessa reta aqui, tá? Ó. É isso daí que eu tenho para calcular. Então, como é que vai ficar esse volume, ó? Volume. Então, eu vou fazer em x mesmo, tá? Lembra que aqui, ó, é o menos 1, ó, que eu esqueci de pôr, ó, que é quando a parábola zero, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, x igual a menos 1, né? E no zero, ó. Então, meu volume vai ficar π, a integral de menos 1 a 0, tá? E aqui, como é que eu vou fazer essas retas aqui, né, ó? Vai ficar... Peraí. Peraí que o meu pensamento não tá batendo com o que eu tinha escrito antes. Vou ter que olhar no gabarito depois. Mas aqui, ó, a ideia, eu ia fazer assim. Eu ia fazer essa daqui, ó, que é a x mais x ao quadrado, tá? Essa daqui, menos 1. Ah, ela é a de dentro, tá certo. Já tô bugando, gente. Já não vai dar, ainda bem que a gente tá acabando. Ó, é essa daqui menos o eixo, tá?
Então, ficaria assim, ó. X ao quadrado menos 1, menos a parte da rotação, ó, isso ao quadrado, menos a de dentro, ó, porque aí eu tô subtraindo esse volume do oco, esse volume que tá oco aqui, né, que é, ó, menos a x mais x ao quadrado, que é de dentro, menos 1, que é da rotação, ó, tá? Isso ao quadrado, dx. Então, deixa eu explicar de novo, ó. Isso aqui, essa parte de dentro aqui que não tem, ó, essa parte que não tem é a que eu preciso tirar. O que que é essa parte que não tem? É isso daqui, ó, é a função x mais x ao quadrado menos 1 ao quadrado, tá vendo? Por isso que eu tenho que subtrair, porque é como se fosse essa parte, o oco, né? É porque o π tá lá fora, mas aqui é o volume da parte oca que eu tô retirando. Ó, esse volume aqui é o da x ao quadrado menos 1, menos o eixo, tá? Então, seria toda a casca, toda essa casca rodando ali, né, que vai gerar o sólido de revolução, e aí eu tiro essa parte oca, que seria a parte do x mais x ao quadrado menos 1 aqui, tá? Então, deixa eu só apagar minha rabisqueira, para não ficar muito rabisco aqui. Aí. Veja se vocês entenderam aqui. Que na hora que eu pensei que ia ser o contrário, aí depois eu percebi que é a casca, né? A gente está tirando a parte oca ali do volume. Veja se isso daqui deu para entender. Vocês estão aqui ainda? Estamos, professora, eu só estou raciocinando, calma. Tá. É porque é difícil mesmo. É a parte oca aqui. Essa parte oca aqui, a gente buga. Peraí, deixa eu escrever aqui, ó. Essa aqui é a parte oca que eu estou retirando, que é a função de dentro ali. Sim, agora que a professora fez, dá de perceber, mas não sei que eu teria o raciocínio perceber isso tão imediatamente, assim. Uhum. Sempre que tiver essas partes ocas, né, vai ser como se você fizesse o volume de todo o sólido, aí você retira da parte interna, tá? Porque, ó, pensa só comigo, se a gente rotacionasse, ó, se a gente rotacionasse essa área aqui, ó, o x ao quadrado menos 1, a gente teria tudo isso aqui, tudo. Porque seria essa função de baixo, ó, que é o x ao quadrado menos 1, né? Menos isso aqui, ó, tá vendo? Então, rotacionando isso, ia dar o volume do sólido. Como é que a gente chama quando o sólido é preenchido? Tem um nome isso. Sólido de revolução? Não, né? É o sólido de revolução, mas é como se. Ah, maciço. Ele é maciço, ele é inteiro, né? Essa parte aqui, ó, é como se fosse ó, o volume inteiro do sólido de revolução, como se fosse a parte maciça. Agora, quando eu retiro esse volume de dentro, na verdade, eu estou retirando esse volume de dentro, aí eu estou dizendo, né, que tem uma parte oca aqui, né? Então, eu estou tirando o volume, esse volume aqui, ó, é como se fosse o volume de dentro. Que eu tô retirando aqui porque realmente ele é um sólido oco, né? Ele não é maciço, tá? Sim, é que eu lembrei de cálculo 2, lá estava delimitado muitas vezes por uma função, da gente tirava a função inteira, não por uma parte específica, assim. Uhum. Aqui é como se fosse uma função, né? Mas eu entendi, lá é diferente, né? Aqui é como se fosse uma função, né? Essa eu achei mais complexa. Com a professora fazendo, tipo, os passo a passo, eu até que fui entendendo. O ruim, tipo, pegar e fazer uma dessas, assim, não sei se eu... Essa daí eu fiquei bem para fazer, essa daí não dava certo, parece. Uhum. Então, qual que é a ideia, né? Eu acho que vocês têm que pegar um outro exercício. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para vocês tentarem fazer sozinhos, né? Para ver se vocês conseguem. Ó, esse aqui tá em.
13 não, 12 não. Duro que não tem nenhum parecido aqui. Mudem um pouco esses polinômios aqui, ó. Veja se vocês conseguem desenhar o gráfico de outras funções, né? Tenta achar alguma outra função assim, ó. Algum exercício ou de outro livro, né? Dá para pegar de outro livro, por exemplo, do Stewart, que tem uns exercícios bons, né? Tenta calcular outro volume com funções parecidas ali para que vocês consigam desenhar o gráfico e achar o limite. Aqui na lista não tem nenhum outro parecido, porque a gente resolveu muito exercício, né? Então, acabou que ficou sem outros exemplos ali para praticar, tá? Mas procurem em outros livros ali para ver se vocês acham algum parecido para resolver. Ou tentem resolver sem olhar, né? Por exemplo, pega desde o começo da lista ali alguns para resolver. E não olhem a resolução, né? Essa é uma ideia também, porque aí vocês vão ter que se forçar a desenhar o gráfico de novo. Essa parte das derivadas aqui, gente, ajuda muito, tá? As derivadas, porque aí você acha o vértice, né? E quando a função é zero, porque aí você acha quando ela toca o eixo, né? Aí você acha quando ela passa ali no eixo X. Então, são coisas básicas ali para desenhar o gráfico, tá? Que ajuda bastante. Então, beleza, gente. Acho que é isso. Querem perguntar mais alguma coisa? Só sobre quinta, prof. Vai ter aula? A gente pode tirar dúvida? Como é que vai funcionar? Se vocês tiverem dúvida e conseguirem me mandar, a gente faz aula. A gente pode fazer no horário, sim. Uhum. Sim, sobre a terceira lista e a atividade, provavelmente vai ter dúvida, professora. Eu não comecei a fazer ainda, mas sempre surge alguma coisa. Sim, tá. Não, a gente pode fazer sim, tá? A gente pode usar o horário da aula para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá bom? Eu mesmo comecei a fazer a lista, né, de funções contínuas, só que eu tô bem assim, bem perdida, porque esse foi um conteúdo que foi só do trabalho, daí agora, tipo, como se fosse a primeira vez que eu tô vendo na explicação, assim. Sim. Não, combinado, combinado. Eu já fico esperando vocês me mandarem, então, tá? Que vocês querem tirar dúvida na aula, tá bom? Aí, se vocês conseguirem me mandar até umas 3, 4 horas da tarde, aí tá bom, porque aí eu consigo resolver até o horário da aula, tá? Até umas 3, tá? Porque aí não fica muito corrido para eu resolver os exercícios antes, porque tem que ter já uma ideia para a gente não demorar muito, né? Porque aí senão a aula não rende. Vocês viram que hoje a gente tirou todas as dúvidas que vocês tinham me mandado aqui. Foram muitos exercícios, né? Então a aula rendeu bastante, tá? Então, beleza, gente. Acho que é isso. Então, boa noite, bom descanso. E aí eu aguardo vocês me mandarem até a quinta-feira, umas 3 horas da tarde, tá bom? Tá bom? Tá certo. Prof, pode disponibilizar só o material de hoje? Você fala esse PDF? Isso, exatamente. Tá. Com essa bagunça toda, você tem certeza? Sim. É melhor que a gente rever a aula inteira. Tá bom então. Mando sim, tá? Mas eu vou mandar desse jeito mesmo, tá? Não vou caprichar nada, não, porque eu já tô Ok, cansada. tá certo, prof. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Até.